Vamos então para a nossa aulinha. Compartilhando aqui uma janela, meu PowerPoint. Na aula passada eu parei exatamente neste slide que já vai aparecer para vocês. É o slide que mostra um pouco o impacto da guerra, né? Pressupõe então um esquema heurístico que vai mostrar a guerra afetando o Estado, nos pontos aqui mais específicos que a gente está levando em consideração: coerção, capital e legitimidade, e, obviamente, o tipo de capacidades que o Estado vai adquirir a partir do enfrentamento, né, dessa ameaça, que é a guerra, vai também mudar o escopo da guerra, as inovações institucionais do Estado e as inovações tecnológicas que o Estado vai imprimir vão afetar centralmente a organização do Estado. Então, assim, peraí que eu um pouquinho mais adiante do que eu queria. Então, assim, existem alguns fatores que são os fatores de análise para a gente definir Estado, que é o grau de acúmulo de coerção, capital e legitimidade, que, se a gente for ir para a teoria de capacidades estatais, por exemplo, envolve capacidades coercitivas, capacidades extrativas, né, e econômicas, e capacidades administrativas de gestão. Isso tudo a gente pode dizer que o Estado é basicamente um conglomerado dessas coisas, né? Muito embora o conceito weberiano do Estado vai distinguir ele de outras instituições exclusivamente pela a legitimidade, legitimidade do monopólio dos meios coercitivos, tá? E vai ter variações de tamanhas, né, em diferentes estados, a partir da quantidade de coerção, capital e legitimidade que cada um agrega, né, concentra e acumula. A história europeia, né, como eu tinha dito na aula passada, ela produziu trajetórias diferentes, né, de formação dos estados que tiveram mais acúmulo de coerção, estados que tiveram mais acúmulo de capital, e isso levou, não obstante, né, a um padrão, né, de mínimo equilíbrio entre coerção e capital, porque os estados se transformaram não só em um resultado da interação entre eles no sistema internacional, mas também algo que deveria existir. Eles se transformaram em um devir, ou seja, os países que saíam do processo de colonização, novos países, eles não tinham muita opção em se transformar em um estado do tipo nacional, ou em um império, ou em uma cidade de estado. Então, assim, eles tinham que se transformar nesse modelo. Não tinham, obviamente, mas eles tinham muitos constrangimentos para que esse modelo fosse adotado. E, obviamente, as pressões das potências coloniais, das grandes potências, foram muito importantes para que esse padrão se mantivesse, principalmente com o processo de colonização ao redor do planeta, inclusive na periferia do sistema internacional. Então, esse padrão ele se reproduziu. A gente vai ter uma aula no segundo bimestre sobre como essa formação estatal específica impactou na periferia, né? Essa formação de um Estado colonial frente a outras autoridades que muitas vezes locais que tinham muitas vezes mais legitimidade do que o Estado colonial, e a constituição de um Estado pós-colonial independente, muitas vezes reproduzindo as mesmas fronteiras dos Estados coloniais, a mesma língua, a mesma burocracia. Como esse novo Estado, que tem uma deficiência em legitimidade, né? Esse tipo de instituição tem uma deficiência em legitimidade frente à população local, frente a autoridades diversas na localidade, como que ele vai se portar frente a essa população. E geralmente ele vai se portar frente a essa população de maneira agressiva, de maneira imposta, de maneira autoritária. É um dos problemas que a gente vê em estados periféricos, em que as dinâmicas de segurança, geralmente elas se desenvolvem dentro das fronteiras dos estados, e nem tanto entre as fronteiras dos estados, né? Isso é muito importante para a gente diferenciar o caso da influência da guerra na formação dos estados da Europa e talvez de alguns Estados Unidos, outros países desenvolvidos, e a relação entre guerra e formação dos estados modernos em outras regiões do globo, principalmente daquelas regiões que a gente chama de sul global, ou terceiro mundo, porque foram regiões que se constituem a partir da experiência da colonização, não necessariamente dentro da sua fronteira, mas dentro daquele sistema específico, né? A submissão dentro de uma periferia do sistema internacional
a partir de uma interação quase que forçada, né? Então, a gente vai tratar disso no segundo bimestre, mas então pensem nisso muito mais como uma narrativa, né, do que aconteceu entre as grandes potências, com as grandes potências, e o caso europeu, e as particularidades de casos do terceiro mundo, né, a gente vai tratar no segundo bimestre, porque a gente vai trazer mais para próximo de nós as discussões da segurança internacional. A primeira parte aqui da discussão é, então, guerra e construção do Estado, a gente já tratou um bocado na aula passada, e agora nós vamos ver algumas variáveis moderadoras dessa relação. Envolveu, digamos assim, afetou muito o grau de sucesso que estados tiveram na ameaça da guerra, na ameaça da destruição, como eles conseguiram organizar as suas forças armadas e como eles conseguiram organizar as inovações tecnológicas. São fatores que vão afetar prioritariamente coerção e capital, mas vão também afetar toda essa relação aqui, né? Não só uma ou outra dessas esferas, mas todas elas. Talvez esses dois elementos adicionais, né, essas condições moderadoras aqui, variáveis moderadoras, tenham sido dois dos elementos, dos mecanismos mais importantes que levaram ao fortalecimento de alguns estados europeus e a vitória deles frente aos seus rivais e a sua expansão, né, a sua constituição enquanto grandes potências, às vezes até hegemonas no sistema internacional, e a sua expansão ao redor do planeta, né, vencendo conflitos com impérios, né, e outros tipos de estados, daí não nacionais, mas outros tipos de estados não europeus, né, pré-coloniais. Então esse sucesso se deveu a alguns fatores, né. Existe uma teoria interessante do sujeito, de um autor chamado Jared Diamond, que fala, ele tem um livro que se tornou um documentário do National Geographic Channel, se eu não me engano, ou do Discovery, que se chama Armas, Germes e Aço. Armas, Germes e Aço. Deixa eu escrever aqui para vocês. Jared Diamond, acho que é assim. Assim é quase isso. Armas, Germes e Aço. Então, algumas teorias, ele é demógrafo e geógrafo também, e ele vai dizer que, basicamente, a forma como diferentes estados conseguiram lidar com problemas de densidade alta ou densidade baixa demográfica, a disponibilização de recursos naturais, né, e posição geográfica capaz de produzir alguns recursos que possibilitavam muita energia, né, queimar muita energia tanto do corpo quanto da natureza. Por exemplo, cereais, capacidade de plantar cereais em regiões específicas do globo, e a capacidade de fazer fogo, de ter que se utilizar dessas ferramentas, foi fundamental no processo de interação dos estados, mas principalmente essas sociedades conseguiram transformar esses recursos básicos, né, em capacidades militares, né, em proteção frente a diferentes bactérias, né, micro-organismos, em relação aos seus rivais que não tinham condições de se proteger, e também aqueles que conseguiram produzir metais que influenciassem tecnologias de transporte, né, ferrovias, carros, desde a Revolução Agrícola, né, com arado, e depois mecanismos de transporte. E para você produzir aço você precisa de muita energia, né, carvão, capacidade de queimar bastante e produzir vapor. Então esses estados conseguiram juntar, né, a organização de armas e a organização tecnológica, e também, nesse caso aqui, germes, o que a gente diria ciência, né, conseguiram dar conta da competição internacional e se transformaram em grandes potências. É interessante, assim, essa visão, tem um pouco a ver com isso que a gente está falando, e, portanto, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Eu vou colocar como vídeo complementar a aula de hoje, tá? Para vocês não precisarem esse esforço magnífico, assim, de ir ao YouTube e procurar o documentário, eu faço isso para vocês. Coloco ali na aula, ok? Bueno, então eu vou tratar desses dois pontos aqui rapidamente, tá? Justamente para que vocês entendam como esses mecanismos ajudaram um pouco, né? Armas, exércitos, formação e aglutinação de pessoas dentro dos sistemas de defesa e segurança e inovações tecnológicas, tá? Os exércitos nacionais, eles, desde a literatura assim, tradicional da filosofia política, né,
eles sempre foram um objeto bem importante, né? Eu falo aqui exércitos porque, bom, marinhas, né, do ponto de vista, assim, da sua relevância dentro de guerras interestatais, começaram a ser importantes a partir das grandes navegações, né, principalmente. É claro que elas importavam, né, muito mais como transporte do que como meios de combate, né, sobretudo com a capacidade de artilharia, né, a embarcação de canhões de bronze, né, justamente a marinha começa a se tornar muito mais importante, e aí a guerra naval se torna algo, né, a projeção de poder via águas azuis ou águas profundas, né, se torna algo relevante na política das grandes potências. Então, a modernidade tem a ver com isso, né, e a capacidade de você ter meios de propulsão de navios, no caso, navio a vapor, para controlar rotas, para conseguir superar intempéries do tempo, da natureza, foram fundamentais para que isso acontecesse. Então, mas até lá, né, o que a gente tinha era basicamente a força terrestre como o ponto fundamental da proteção dos estados, né? Então, Hobbes, Maquiavel, mesmo Clausewitz, estão preocupados basicamente com o exército, né, com a força terrestre. Não é à toa que essas outras duas forças, tanto a força naval quanto a força aérea, que daí só vai se constituir mesmo no século XX, são bem menores, inclusive aqui no Brasil, né? E o exército, ele sempre foi um elemento, quando ele se constitui enquanto um exército nacional, ele se torna um elemento quase que representativo, ou minimamente representativo da pluralidade da população, porque os estados vão precisar de pessoas pobres, ricas, brancas, negras ou de qualquer outro tipo de origem étnico-racial para fazer a guerra. Então, o exército era um meio de socialização, sempre foi um meio de socialização do povo. E é claro que dentro dos seus, né, da sua organização, você tem uma elite, né, de oficiais que acabam geralmente sendo uma elite importante para o Estado, importante também para a política, muitas vezes, né? Principalmente nos estados que você tem poucas outras elites para concorrer com essa elite administrativa e burocrática. No entanto, os exércitos sempre foram um tema, né, bem importante para a filosofia política e, portanto, importa bastante para a gente aqui. Na filosofia política, muitos autores, tratavam da importância coercitiva do exército, né, e a capacidade que os estados conseguiram organizar-se, né, como basicamente acampamentos de guerra em tempos de paz, manter aqueles antigos cavaleiros, né, que faziam a guerra de forma vinculada, daí não mais mercenários, mas de forma profissionalizada e vinculada àquele estado, foi uma das grandes revoluções institucionais que os estados conseguiram fazer. Então, institucionalizando os instrumentos de fazer a guerra, né, justamente e mantendo aquela força leal e vinculada àquela organização política, né, aquele monarca, e permanentemente. Então isso foi importante, isso também exigiu ampliação um pouco do contingente militar, né, que faria a guerra, algum vínculo em relação àquele território, aquele reino específico, era preciso ter. E o exército basicamente começa a criar, foi uma das primeiras burocracias, né, que criaram o Estado, porque eles conseguiram essencialmente controlar o território, eles eram o meio para o controle desse território, para praticar a guerra e a proteção da população aliada, aquele monarca especificamente, né, mas também para extorquir aquela população. Muitas vezes os exércitos eles conseguiam, de alguma forma, ser os primeiros meios de um fisco do Estado, né? Quem ia coletar os meios de impostos, as taxações, nos primórdios, tempos da formação do Estado moderno, eram as forças armadas, no caso, os exércitos profissionais. Então, nem que fosse isso de uma maneira violenta, pela pilhagem de inimigos, ou também pela chegada nas localidades de aliados e a pressão para que eles cedessem recursos. Então, começa-se a pensar também de uma estrutura de extração, né, para a economia do Estado. Para extrair esses recursos, precisa de, pelo menos, a ameaça do uso da força, para que as pessoas cedam recursos para o Estado, né, no início desse Estado absolutista. Então, o Estado começa, muitos autores vão dizer que a burocracia em si é um instrumento fundamental do Estado Nacional e os exércitos são
o instrumento mais rudimentar de burocracia, né? O primeiro elemento que vai dar um sentido de ordem, hierarquia, racionalidade, pertencimento ao Estado. E mesmo a educação militar vai formalizar, padronizar instrumentos de educação para aquela população que, em alguns momentos, que na realidade é totalmente heterogênea, né? As comunidades políticas são diferentes das fronteiras dos estados. Então, os exércitos foram um dos instrumentos mais importantes para estipular essas fronteiras e dar o mínimo de pertencimento a isso, né? Os exércitos nacionais também foram sempre importantes, né, para a vigilância, a ideia de você suprimir, né, rivais internos, homogeneizar culturalmente, facilitar a gestão de pessoas, de população, com essa instituição que representava, de alguma forma, os elementos da nacionalidade nos períodos primórdios, né, dos estados soberanos. Do ponto de vista da economia também, né, os exércitos nacionais, como eu estava dizendo, eles, no primeiro momento, né, com ação direta, ou seja, sendo basicamente aqueles que iam construir capacidades infraestruturais, obras públicas, construção e manutenção de estradas, sistemas de comunicação. Então, os exércitos sempre fizeram isso, né? Não é uma particularidade do exército brasileiro, né, fazer essas atividades. Então, isso sempre foi importante, né, na formação de uma força que conseguia dar integridade e integração nacional. Também, muitas vezes, esses membros, né, esses militares, não permaneciam no exército, mas se formavam no exército e tinham algum tipo de treinamento para trabalhar na economia nacional. Então, isso é algo importante também. Ele também, muitas vezes, né, vai gerar para o restante da burocracia um elemento de procedimento contábil, de armazenamento de informações. Muitas das empresas que começam a se tornar das revoluções administrativas, revoluções da gestão empresarial, vêm de termos que são basicamente termos militares, né? Planejamento estratégico, comando e controle, né? Inteligência. Tudo isso é influenciado por um elemento de gestão que iniciou nas Forças Armadas na Europa, principalmente frente ao desafio da guerra. A guerra como um elemento ameaçador para a sustentabilidade desses exércitos, produziu, de alguma forma, como resposta, né, uma reorganização dessa estrutura institucional. Também, né, os exércitos eles acabaram se tornando importantes para a coleta de impostos, como eu falei, né, e também como incentivador da empresa capitalista, porque os exércitos eles tinham, né, muitas vezes demandas de tecnologia que incentivavam o Estado Nacional a ter que responder essas demandas por meio de financiamento de pesquisa e desenvolvimento, por meio de apoio a empresas, né, proteção à indústria. Então isso vai ser bem importante até quando a gente falar de tecnologia. E outro elemento que às vezes a gente esquece, né, é o fato que, como eu já tinha dito, né, nas Forças Armadas a gente pode ver a primeira burocracia em um momento em que você tinha o clero, a nobreza, e a monarquia, basicamente, né, e a nobreza, né, os cavaleiros, a parte, sobretudo, que fazia o conflito armado. Os exércitos eles foram revolucionários. Por quê? Porque eles deram emprego e vínculo a um Estado que outrora não existia, enquanto burocracia mais complexa, simplesmente pelo fato de se disponibilizar a fazer a guerra, né, se disponibilizar a lutar pelaquela população. E esse processo foi visto por vários autores, tanto mais do realismo político, quanto mais liberais, do liberalismo político, como um elemento de empoderamento, os primeiros elementos do empoderamento na modernidade, né? É claro que hoje essa situação ainda permanece, você tem muita população pobre, né? Uma parte importante da juventude que não tem condições, não tem outra alternativa de renda, entra nas Forças Armadas justamente para conseguir alguma formação e algum tipo de renda, né, algum salário. Então, recupera, muitas vezes, né, a capacidade do Estado incluir essa população e formar ela e dar emprego e renda. É claro que isso, hoje, a escala que isso é feita é muito menor do que
que a importância que teve nesse momento revolucionário de construção dos estados, né? Mas então, sempre por esses autores, né, o exército era visto quanto um elemento revolucionário, né? No caso, Maquiavel, nos discursos da primeira década do Tito Livio, vai ver os exércitos conscritos como um elemento essencial para a organização política, não só do Estado, mas para empoderar as populações pobres, para garantir que essa população vai ter renda a despeito de crises econômicas ou de inviabilidade do seu negócio, né? O Montesquieu também, na visão dos três poderes dele, ele via o monarca, basicamente o executivo, os nobres, o parlamento, né, e o povo. E o povo era baseado nessa instituição do exército, baseado na conscrição. E o que é a conscrição? É o exército que são as forças armadas que têm um serviço militar obrigatório, né? Não é voluntário, ou seja, todas as pessoas, todos os homens ou mulheres hoje, né? Mas não há conscrição para as mulheres, é voluntário, mas todos os homens de tal idade têm que prestar serviço obrigatório. Esse elemento da conscrição fazia com que não só desse a oportunidade para essas pessoas, mas, por outro lado, também controlasse essas pessoas, que elas fossem, né, instruídas dentro da ideia do Estado, o que o Estado queria que as pessoas tivessem de vínculos, de ideais, de nacionalidade. Então, isso foi um elemento que poderia criar vínculos, né, de identidade entre a população e o Estado, a sociedade e o Estado, e, ao mesmo tempo, produzir, né, emprego e renda, e um meio de ação do Estado que, nos tempos de guerra, protegeria, seria a principal defesa do Estado em momentos da sua sobrevivência, e em momentos de não guerra seria encarregado de obras públicas, seria encarregado de ações de controle social. Então, o exército sempre foi fundamental na estruturação dos Estados, para o bem ou para o mal, dependendo do ponto de vista, né? Para o bem, do ponto de vista da inclusão, da inserção, da democratização, né, de estabelecer direitos para segmentos da população. Eram meios, eu já tinha falado sobre isso, né? A população pobre pegando em armas, ela se torna também uma ameaça para o Estado. Isso é um meio de pressão social ao Estado, para que o Estado também se torne mais responsivo, né, mais inclusivo, menos autoritário. E, por outro lado, os exércitos também foram mobilizados para instrumentos de autoritarismo. Não obstante, sempre há e sempre houve, né, disputas dentro do exército, dentro das forças armadas. Essa ideia de que existe uma força armada, um exército, uma marinha, uma força aérea íntegra, é conversa para boi dormir. É uma ideia que os próprios militares tentam passar, porque eles não podem admitir qualquer tipo de, né, fragmentação dentro das suas instituições. Mas, na prática, há muitos movimentos contestadores dentro das forças armadas, né? Há visões alternativas. Então, hoje a gente vê muito essa noção, né, de tentar homogeneizar a instituição. Não, o povo está pensando comigo, né? Ou as Forças Armadas pensam assim. E, na realidade, essas instituições são complexas. É muito ingenuidade a gente achar que não há disputas ali dentro. E aí, bom, o Anthony Giddens vai falar algumas questões bem importantes, né? Ele vai mostrar como na Primeira Guerra Mundial as pressões dos militares que estavam ali lutando fizeram, por um lado, por exemplo, você ter uma revolução comunista na Rússia, né, e países vizinhos posteriormente, e, por outro lado, nos países liberais, uma pressão para que houvesse o sufrágio universal, que até então não havia na maior parte dos países ocidentais. E o que é o sufrágio universal? É um homem, um voto, né? Ah, mas as mulheres votavam? Não, mas esse processo de empoderamento, pelo menos da população masculina, depois vai haver, né, um empoderamento da população feminina pelos movimentos sociais, mas esse processo de empoderamento das populações masculinas pobres, não brancas, né, ele vai ser derivado dessa mobilização pelo Exército Nacional. Poderia até dizer que as mulheres não assumiram também, de alguma forma, né, essa possibilidade, inclusive pela ausência de mulheres, né, pela hierarquia que se estabeleceu nas sociedades modernas, né, de que as mulheres não podiam pegar em armas. Uma ideia patética, né, parte da masculinidade hegemônica, né, que cria padrões, papéis, etc., mas em muitos outros casos, por exemplo, de estados, de partidos e movimentos revolucionários em que mulheres pegaram em armas, né, desde movimentos de libertação nacional na África, na Ásia, no Oriente Médio, isso possibilitou a essas mulheres também
um empoderamento e uma capacidade de pressionar pelos seus direitos, o que também, então, faz uma correlação com o que aconteceu com os homens, né, excluídos, marginalizados, tanto aqui no Brasil, se a gente for pensar nos escravos que lutaram a Guerra do Paraguai, e se a gente for pensar na Europa, populações pobres, e excluídas, que acabavam conseguindo o sufrágio universal e direitos políticos naquele momento. Portanto, o Giddens fala isso, né, que o Estado-nação e o exército de massa, no movimento que a gente pensa no exército de conscritos, não mais aquele exército de homens pagos, né, e nobres, a gente já vai pensando na ideia de nacionalidade sendo construída. É com isso, né, que o Clausewitz está preocupado. Como eu vou construir um exército, né, que vai ser um exército de massas e que tenha vínculo com o Estado, né, que esteja... Como é que eu vou teorizar isso? Porque era algo totalmente novo. Estava acontecendo na França, estava acontecendo nos Estados Unidos, estava acontecendo na Prússia. Então, como que eu vou pensar esse exército de massa, de conscritos, de uma população enorme e que vai ser representante tanto dos interesses do Estado, mas também da cidadania? Então, tudo isso é interessante, como o exército ele parece ser um mecanismo, né, de duas vias. Uma via cada vez mais do fortalecimento do Estado e do seu meio de coerção, mas, por outro lado, também do fortalecimento da sociedade, e da legitimidade do próprio Estado. Então, o Anthony Giddens fala de algumas questões, né, a fusão do poder industrial e militar, como essas questões foram fundamentais, né, ele fala da guerra total, né, de como isso é importante para mobilizar o aparato produtivo nacional, e a guerra total acaba acontecendo só no século XX, então mostra um pouco de como que a própria guerra mobiliza a população. Todos somos soldados, né? Todos são parte da força de mobilização quando há guerra total, né? No caso da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e também no caso da Guerra Fria, né? Na potencialidade de um conflito nuclear. E aqui a gente vai também lidar com a questão da produção industrial e a força militar. Tá? Deixa eu só chegar aqui. Na periferia, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Na periferia, a gente vê que esse processo, como ele foi acelerado, como ele foi muitas vezes artificial, né? Os exércitos, eles, ao mesmo tempo que eles são fracos do ponto de vista da capacidade de vencer desafios coercitivos, né? Ou desafios de conflitos nesses estados, geralmente esses exércitos são relativamente fracos, né? Por outro lado, ele cria grande destruição para a população local. Ele tem grande autonomia em relação à população local também, né? E ele produz algumas elites autoritárias, porque ele nunca vai ter experimentado esse momento de guerra total, né? De guerra que precisa mobilizar toda aquela população. E, basicamente, os exércitos vão ser parte de uma formação de uma elite, né, burocratizada, né? A não ser em casos em que há uma grande guerra, como aconteceu na Guerra do Paraguai aqui no Brasil, mas isso foi no século XIX, e isso se perdeu depois na história brasileira. Então, essa mobilização social, né, para uma guerra e a incorporação de populações de todos os estratos nas Forças Armadas para fazer frente a esse desafio e se vincular e produzir cidadania nesse processo. Então, isso acaba acontecendo de forma muito escassa na periferia, e os exércitos nacionais, eles acabam produzindo algumas elites autoritárias, elites que são uma das poucas, né, algumas das poucas elites poderosas nesses estados, mas que são mais poderosas do que qualquer outra burocracia. E aí tem capacidade de mobilizar a política, interferir na política, né, tem em alguns momentos uma ideia de que é o poder moderador de todos os conflitos na sociedade, e isso acaba não acontecendo nos estados desenvolvidos, em que você tem, de fato, né, controle civil, você tem elites civis, elites intelectuais, elites políticas, elites econômicas capazes de se, digamos assim, estabelecidas e capazes de conter a força de uma elite específica, que é a elite militar. Então, frente ao processo tão acelerado de formação dos estados na periferia, que a gente vai tratar no próximo bimestre, as Forças Armadas foram uma das elites destacadas e acabaram se apropriando, né, em muitos casos, né, dos interesses do Estado, dos recursos do Estado.
né, e, inclusive, né, dos direcionamentos políticos dos governos, não só dos estados, né, mas também dos governos. Aí explica um pouco dessa recorrência de governos autoritários na periferia do sistema internacional. Mas a gente vai voltar nisso aqui, tá, gente? Porque isso aqui é uma questão muito mais de segurança no terceiro mundo.